Meu nome é Christian, tenho 22 anos, sou programador de robôs. Atualmente estou trabalhando em uma multinacional e faço engenharia. Eu sempre gostei de estudar inglês, era uma matéria que eu sempre fui muito bem na aula. Eu gostava de fazer interpretações de texto, gostava de fazer traduções em geral, mas foi quando eu iniciei no mercado de trabalho, aproximadamente uns 5 anos, que eu realmente vi que estudar inglês era essencial para a minha profissão, para o meu crescimento profissional. E foi a partir desse momento, então, que eu tive a chave para começar a estudar inglês. Antes de ingressar na Topway, era um nível básico, eu sabia traduzir algumas palavras, sabia falar frases que todas as pessoas sabem falar, como qual é o seu nome, qual é a sua idade, e a minha maior dificuldade, com certeza, era na conversação. Eu tinha uma dificuldade que eu pensava no que eu ia falar em português, aí depois eu traduzia essa frase na minha mente, e aí eu reformulava a frase, então eu demorava muito tempo para ter um diálogo, uma conversação com alguém. Um colega de trabalho me indicou a Top, ele falou muito bem falou sobre a dinâmica, que a dinâmica era muito diferente, mas principalmente o que me levou, então, a estudar na escola foi quando ele me falou que os professores cativavam muitos alunos a quererem estar nesse contato diário. Então, não era só aquela 1 hora de aula, era a gente estar em contato o dia inteiro, tá ouvindo um podcast em inglês, tá vendo uma série em inglês, sempre nesse contato. Os professores sempre foram muito abertos com isso, então se eu tinha uma dúvida, eu mandava para eles, então eles sempre nos incentivaram e motivaram a manter esse contato diário. A partir do incentivo dos professores é que eu consegui falar a primeira vez 100% inglês, né? Então os professores, eles sempre nos falavam em todas as aulas para que a gente mantivesse nossas conversas, nossos diálogos em inglês, e isso forçou com que eu saísse do meu vício que eu tinha de traduzir uma palavra em português. Então a partir desse momento eu comecei a já pensar em inglês, e isso facilitou muito o meu trabalho, né? Pensando em inglês, eu já conseguia responder e se tornou um diálogo natural, se tornou algo bem mais bonito de ser visto, bem mais natural de ser falado, né? Eu estou numa multinacional hoje, né? Então a gente tem reuniões em inglês, nós recebemos bastante pessoas de vários países e a língua que a gente usa em comum é o inglês. Muitos termos técnicos na minha profissão também são em inglês, então eu realmente precisava dessa língua para que eu desse um jump na minha profissão, né? E com certeza não poderia ser só o inglês básico, né? Eu precisaria estar no inglês mais avançado para que eu conseguisse apresentar o meu setor, que eu conseguisse desenvolver ideias. Então seria basicamente isso. Brincando um pouco de tentativa, com certeza foi a vida inteira. A vida inteira eu tentei falar inglês, mas o falar mesmo, eu posso dizer hoje que foram os 17 meses que eu passei com a Topway, né? Na verdade, esses 17 meses contando as férias, então foram menos do que 17 meses. Foi o tempo necessário para que eu perdesse aquele travamento de falar, de expressar um diálogo, para conseguir manter uma conversa tranquila com alguém, né? Um exemplo é a parte do intercâmbio. Eu sempre quis conhecer outro país, sempre quis fazer intercâmbio. Uma época da minha vida eu tive a chance de ir com meus colegas, foram todos em turma, né, para os Estados Unidos, e o meu receio era chegar lá e não saber falar absolutamente nada. E eu sabia, eu tinha essa consciência de que eu não sabia falar nada, e por esse motivo eu sei que eu não ia aproveitar 100% do que eu poderia aproveitar lá. Esse é apenas um dos exemplos. O outro exemplo que eu posso dar é que, como eu trabalho em uma multinacional, eu tenho esse contato, vamos dizer, às vezes mensal, às vezes semanal, com pessoas que estão falando inglês. E no momento que eu participei de uma reunião e faltava muito do vocabulário na minha mente ali para eu entender o que estava rolando na reunião, isso pesou para mim. Eu vi que realmente ia gerar uma dificuldade mais para frente para mim. Então, eu estudar o inglês, focar no inglês, focar principalmente na conversação, foi um upgrade para mim, porque agora eu consigo sentar, consigo ouvir uma reunião, entender a reunião, participar dela. E hoje, se alguém for visitar o meu setor, eu não fico mais travado ou escondido. Será que o cara vai perguntar alguma coisa para mim em inglês? Eu posso ficar na frente do meu setor ali, se ele vier perguntar algo para mim, eu sei que eu vou conseguir responder
e manter um diálogo normalmente. A maior conquista de falar inglês a partir do estudo com a TOEFL, com certeza foi eu perder esse medo de conversar, perder esse medo de manter um diálogo com uma pessoa, eu poder estar à frente de uma equipe ou à frente de um setor e conseguir representar esse setor justamente com a língua estrangeira, que hoje a gente precisa muito, é algo que poucas pessoas têm, mas que cada dia mais está se tornando algo fundamental para que a gente possa crescer no mercado de trabalho. Seria muito difícil atingir esse resultado sem a TOEFL, pois, como eu falei anteriormente, a metodologia na TOEFL ela é muito diferente. Os professores eles estão 100% do tempo e 100% das aulas ativos, com dinâmicas, puxando os alunos, pedindo para participar. Então, com o passar do tempo, você começa a sentir falta das aulas. Hoje que eu concluí o curso, eu sinto falta das aulas que eu tinha semanalmente, porque era o momento que eu encontrava os meus amigos, que eu encontrava os professores, que também são amigos nossos, e a gente conversava sobre o nosso dia a dia, sobre pontos específicos que a gente queria conversar, sobre hobbies, sobre filmes. Então é uma conversa natural, só que em inglês, então é perfeito.